E aí, aluno, aluna, tudo bem? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. Seja muito bem-vindo à nossa aula. E hoje nós vamos falar de um tema aí que é muito pertinente e também complementa a nossa aula 1, falando das nossas séries de juros simples. É isso mesmo, você deve estar se perguntando, né? Onde que eu vou trabalhar com essas séries? Bom, se você já ouviu falar na palavrinha parcelamento, prestação, empréstimo, então você está na aula certa, porque quando nós fazemos uso das nossas séries, é para que a gente está trabalhando com algum problema em que vai ter prestações, em que vai ter parcelas, e é claro que a gente tem que determinar o valor da parcela, ou às vezes determinar o valor do período, depende muito do tipo de problema que a gente vai acabar trabalhando. Tá? E aí tem alunos que chegam para mim, professora, mas eu não posso calcular o montante total daquela dívida e dividir pela quantidade de parcelas? Não. Você não pode fazer isso e a partir de hoje você vai, se você fazia, você vai deixar de fazer, porque quando a gente está falando de parcelamento de prestação, a gente precisa entender que os juros são distribuídos de formas diferentes e as nossas séries vêm para complementar. Ponto importante, temos também fórmula do valor presente, que a gente vai ver mais para frente da nossa disciplina, que é quando nós estamos falando de uma quantidade maior de parcelas. Tá? Então, se eu estou falando lá de um financiamento, tem 300 parcelas, 36 parcelas iguais, né, que a gente paga de mês ao mês, são periódicas. Então, nesse caso, nós fazemos uso da fórmula do valor presente, que nós não veremos na aula de hoje. Ela vem dessa fórmula de hoje, mas essa é para a gente entender como que nós podemos moldar, né, e trabalhar com os parcelamentos de forma diferente. Tá? Então, atente-se a isso é uma coisa muito importante que a gente precisa deixar bem claro, né, que você consiga entender onde aplicar as nossas séries. Vamos lá comigo então para o nosso slide, para a gente começar a trazer a nossa introdução, que nem eu venho falando, já que a gente está falando de séries, nós fazemos a utilização dela então em parcelamentos, tá? Sempre quando nós vamos trabalhar com pequenas quantidades de parcelas, que foi reforçando aqui o que eu trouxe. E aí eu também tenho a questão de não ter a necessidade de ser periódico. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você fez uma compra parcelada, você vai pagar lá em 4 vezes, 5 vezes. Eu não estou falando que você vai pagar após 5 meses, eu estou falando que você vai pagar 5 parcelas. E às vezes lá na hora do negócio a pessoa falou, olha, você vai pagar a primeira parcela daqui a um mês. A segunda parcela, então, você pode pagar depois de 90 dias. A outra parcela, então, você pode pagar depois de 150 dias. Nós não temos uma periodicidade entre as nossas parcelas. Diferente de quando você vai financiar um veículo, uma casa, por exemplo, em que você paga de mês a mês. A cada mês você paga uma determinada parcela. Então, nós temos o mesmo período para cada parcela. Então, as séries, ela tem essa flexibilidade para que a gente consiga calcular as parcelas, né? Sem ter aquele período igual em todos. Acontece que na maioria das vezes a gente até traz as parcelas periódicas, mas na fórmula a gente tem essa flexibilidade, isso é bem legal que a gente entenda, tá? Então, falou de prestação, falou de parcelamento, em específico na nossa aula de hoje nós estamos falando de juros simples, tá? Então, tem que estar atento com isso. Então, vamos para o nosso slide para a gente dar o início às nossas séries de juros simples, porque ela vem então da fórmula do nosso montante de juros simples. Essa fórmula é a fórmula inicial, que é quando eu quero calcular o montante do juros simples, que é igual ao meu capital vezes 1 mais I vezes taxa. Veja bem uma coisa. Primeiro eu tenho que multiplicar a taxa com o período, somar com 1, depois eu multiplico com C. Cuidado que a gente precisa respeitar as regrinhas de matemática básica. Primeiro fazer a multiplicação com a sua respectiva soma. Tá? Partindo do nosso montante, se eu passar, né, se eu isolar esse meu C, tudo isso que está multiplicando pode passar dividindo o meu montante, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, o meu capital vai ser igual ao montante dividido por 1 mais taxa vezes o meu período, tá? Eu só estou brincando, trocando de lugar nas nossas fórmulas. Ou seja, cada parcela ou cada prestação agora a gente vai chamar de M, que são os nossos pequenos montantes, tá? Então, partindo disso, quando a gente vai fazer um financiamento, né, um empréstimo, um parcelamento, a gente subentende que
aquele capital inicial que você está emprestando vai ser igual ao somatório de outros capitais menores, que esses capitais originam, então, dos nossos montantes. Então, por exemplo, eu estou lá com o meu capital inicial, que é o valor que eu estou fazendo de empréstimo. Ele vai ser igual o valor da primeira parcela, o valor da segunda parcela, e assim sucessivamente até a gente encontrar a quantidade de parcelas que a gente está trabalhando no nosso financiamento, tá? Depois, na hora que a gente for fazer o exemplo, vai ficar um pouco mais claro. De forma geral, bem resumida, esta aqui é a fórmula da série de juros simples. Então, quem está montando o resumo, quem está fazendo o formulário, né, está organizando os estudos, então você vai colocar aí a fórmula da série do juros simples, que é quando eu estou trabalhando com parcelamento, com prestação, você vai trabalhar com essa formulinha aqui, em que o capital vai ser igual. O que é esse E maiúsculo, esse E grandão? Ele é o somatório, tá? De todas as parcelas, porque esse M vai indicar o valor de cada parcela, dividido por 1 mais I vezes N, que é, então, o nosso período, tá? Isso aqui tem que estar muito bem alinhado. Prosseguindo, a gente pode também ter financiamento e prestações com entrada. Isso é muito comum nos dias de hoje, onde você vai comprar algo e a pessoa fala, olha, você tem que dar tantos por cento de entrada, ou você dá R$200 de entrada. Então, a gente subtrai aquele valor da entrada do valor que você está comprando. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você está comprando um produto de R$1.000 e a empresa chegou, não, eu posso até parcelar para você em 10 vezes, mas você tem que dar uma entradinha de 300. Então, veja bem, você estava comprando um produto de 1.000, menos 300 da entrada cai para 700. Então, só esses 700 é que vai ter incidência de juros. Então, a entrada ajuda muito. Quem vai comprar casa própria hoje em dia tem a exigência das entradas. E quanto mais entrada você dá, o valor dela, menor vai ser o valor que você vai financiar, automaticamente vai ser menor que você, a taxa, né, o valor que você vai pagar de juros, assim como as suas parcelas, as suas prestações. Tá? Então, a gente também pode ter a incidência, né, de problemas que trazem a entrada. Então, quando tem a entrada, o que a gente vai fazer? Olha lá no nosso quadro. Nós vamos subtrair essa entrada do nosso valor à vista, tá? Só subtrair do nosso capital e o restante da fórmula continua a mesma, tá? Então, olha uma situação, problema aqui que eu trouxe para a gente poder entender como utilizar e aplicar a utilização das nossas séries de juros simples, tá? Então, a gente tem um centro comercial que oferece a seguinte condição de pagamento. Não tem entrada essa compra, tem 2 parcelinhas quinzenais e iguais. O que quer dizer isso? A primeira parcela daqui 15 dias, depois mais 15 dias a segunda parcela, tá? Taxinha de juros simples, então é regime de juros simples, de 4,2% ao mês. Ponto importante aqui, são parcelas, então nós temos que trabalhar com séries, tá? Falou em parcelamento, a gente vai trabalhar com séries. Aí a gente tem o seu Alberto aqui que realizou uma compra de R$900. Quanto que ele vai pagar em cada parcela, considerando essa condição de pagamento que nós temos no centro comercial? Então, olha as informações que nós temos, isso é muito legal para a gente entender o problema, tá? O valor à vista lá no ato da compra é R$900, não tem entrada, então a gente não vai descontar nenhum valor. Primeira parcela após 15 dias e a segunda parcela após 30 dias, né? 15 e 15. Mas, professora, por que você colocou 0,5 aqui? Olha que importante isso aqui. A minha taxa é 4,2% ao mês. Só que eu não posso colocar 15 dias, eu não posso colocar 30 dias das minhas parcelas. Então, 15 dias é a mesma coisa que meio mês, 0,5 mês. E a segunda parcela é após um mês. Eu transformei o período para ficar equivalente com a taxa. Feito isso, então, a gente vai substituir na formulinha das nossas séries. Eu só troquei a ordem ali dos 900, mas não tem problema, tá? Então, o meu capital aqui, que é 900, vai ser igual. Primeira parcela, que é o M, 1 da fórmula, mais da fórmula. Taxinha, não é 4,2%? 4,2 dividido por 100, 0,042, lembrando que eu tenho que trabalhar com taxa unitária na minha fórmula, vezes N, que é o período da minha primeira parcela, 0,5. Mas M, que é a segunda parcela, olha lá, 1 da fórmula mais da fórmula,
taxa 0,042, que é taxa unitária, vezes o período, que é um mês, né? A nossa segunda parcela. Se tivesse mais uma parcela, a gente ia fazer mais um bloquinho, mais um montante de somatório, tá? Feito isso, você vai fazer 0,042 vezes 0,5, somar com 1, você vai chegar em 1,021. No segundo membro, 0,042 vezes 1 vai dar 0,042 mais 1, 1,042. E esse M que a gente tem nos dois membros, eu vou colocar em evidência e vou colocar o número 1. Por quê? Porque quando eu distribuo, ó, M vezes 1 aqui dá M e M vezes 1 aqui dá M. Eu volto no passo anterior, tá? Eu só estou colocando-o em evidência. Quando eu faço, só voltando um pouquinho aqui, 1 dividido por 1,021, depois 1 dividido por 1,042, porque fração indica divisão. A gente vai chegar em 0,9794, 0,9597. Estou usando regra de arredondamento para 4 casinhas decimais. Somando, chegando em 1,9391. Este número que está multiplicando M passa dividindo do outro lado da minha igualdade. Então, a gente chega em 900 dividido por 1,9391, num montante de R$ 464,13. Quer dizer, então, que cada parcela dessa compra seria esse valor. Então, eu teria duas parcelinhas iguais, uma que seria paga após 15 dias e outra após 30 dias. Então, as séries, elas nos auxiliam nesse sentido, para que a gente consiga, então, determinar valor de parcela, de período. O que mais aparece é o cálculo do valor das parcelas, tá? E para você que está anotando e está fazendo o seu formulário, é claro que no finalzinho da nossa aula eu trago os nossos formulários para você. Olha lá. Então, essa é a fórmula da série do Juros Simples que a gente viu na aula de hoje. E é claro que você pode complementar ainda mais, tá ok? Espero que tenha ficado claro para você, então, como fazer uso das nossas séries para o regime de capitalização dos juros simples.